I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo História. E depois dessa semana vou falar com vocês um pouquinho sobre o imperialismo europeu no Oriente Médio. Vou falar com vocês sobre o acordo Sykes-Picot, no qual o Reino Unido e a França dividiram o Oriente Médio pós Primeira Guerra Mundial com base nos seus interesses. Mas antes, como sempre, eu deixo aqui o meu agradecimento à querida Tata por financiar o podcast. E lembro que você pode fazer o mesmo, caso tenha interesse e condições, por meio do Apoia-se. E o link está lá no nosso Instagram. Mas, sem mais delongas, vamos passar para o episódio dessa semana. Em 1914, teve início a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra. De um lado, França, Rússia, Reino Unido e depois Estados Unidos, contra a Alemanha, Império Alemão, Áustria-Hungria e Império Otomano. Houveram participação de outros países, mas essas eram as potências que estavam em guerra. Durante o conflito, os franceses e os britânicos passaram a analisar a possibilidade da Grande Guerra, ao seu fim, levar à desintegração do Império Otomano caso esse fosse derrotado. Isso chamou atenção porque, historicamente, as potências europeias tinham interesse no Oriente Médio. A Rússia, por exemplo, tinha interesse em Constantinopla, a atual capital da Turquia, só que hoje em dia é chamada de Istambul, devido à ligação, por meio dos dois estreitos da região, entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. O Mar Negro é aquele mar ali na Rússia e da Ucrânia e é muito importante para o comércio da Rússia desde aquela época. Por isso, o interesse em Constantinopla. As potências negociaram e a Rússia recebeu o aval para a sua reivindicação de Constantinopla em troca de aceitar os interesses dos aliados no Oriente Médio. Ou seja, a Rússia ficaria com Constantinopla, a França a Síria e outras regiões, e os britânicos a Mesopotâmia. Porém, o plano mudou em 1917, quando, por meio do Tratado de Brest-Litovsk, a Rússia, o Império Russo, se rendeu ou aceitou sua rendição, sua derrota na Grande Guerra durante a Revolução Russa. Obviamente, a Rússia, saindo da guerra, ela não ganharia os louros no final. Mas o fracasso da Rússia não quer dizer que a França e o Reino Unido recuariam. Sir Mark Sykes, da Inglaterra, e o francês François-Georges Picot foram os dois negociadores que fizeram o acordo secreto conhecido pelo nome de ambos, o Acordo de Sykes-Picot, que desenhou ou redesenhou o Oriente Médio. De um lado, a França ficaria com Líbano, o litoral da Síria, Adana, Cilícia, Aintab, Ufa, Mardin, Diyarbakir, Mossul, ou seja, basicamente Líbano e Síria, mais ou menos como são hoje, pelo interesse que a França tinha nas ferrovias, no desenvolvimento ferroviário da região, enquanto o Reino Unido ficaria com a Mesopotâmia, Haifa, Acre, mas, com a derrota russa, conseguiu mais terra no atual Iraque. Os britânicos tinham dois interesses. A proteção do canal do Suez, um canal de extrema importância para o comércio mundial desde aquela época. Inclusive, virou notícia durante a pandemia, quando o navio empacou, não sei o termo correto para ser utilizado, mas entalou na passagem. E os britânicos também tinham interesse no controle dos poços de petróleo no Iraque, que seria o atual Iraque, na região da Mesopotâmia. Mas também foi definido a criação de pelo menos um Estado árabe independente, mas sob influência dos dois países, que a Alexandreta seria um porto aberto para todas as nações e que a Palestina, devido à sua importância religiosa, permaneceria sob regime internacional, com nenhuma nação realmente sendo dona daquela região. Parece ressaltar, inclusive, que a Primeira Guerra Mundial foi marcada por uma traição, a certo ponto, quando a Itália troca de lado e luta contra o histórico aliado que era a Alemanha. Ela se alia à França e à Inglaterra em troca de terras na Europa, mas também foi prometido um território na Anatólia que a dada promessa não foi entregue. Uma coisa que você pode ter percebido
é que eu falei de França, de Rússia, de Itália, de Inglaterra, mas em nenhum momento eu falei dos povos árabes. Isso porque os povos árabes não foram consultados ou não sabiam totalmente dos planos. Eles ficaram, inclusive, extremamente incomodados, já que a Inglaterra tinha feito acordos com os povos da região. Nos primeiros episódios do podcast, eu falo sobre o famoso Lawrence da Arábia, e ele justamente foi um homem, por ser responsável por pelo menos divulgar as ideias, conseguiu o apoio dos povos árabes para se rebelarem contra os turcos otomanos. O Hussein ibn Ali, por exemplo, xerife de Meca na época, tinha negociado que, após a derrota dos otomanos, ele teria o domínio na região da Arábia. E em troca dessa promessa, ele liderou uma revolta contra os turcos otomanos. Ou seja, os árabes foram traídos. Eles foram enganados a se revoltarem e não receberam o espólio prometido. Com o fim da Grande Guerra, Reino Unido, França e Japão se reuniram na Conferência de San Remo em 1919 e eles usaram o Sykes-Picot como base, mas ele foi redesenhado. Não quer dizer que o Sykes-Picot não teve importância. Teve, definitivamente, porque foi um grande avanço do imperialismo europeu no Oriente Médio. Ele apenas foi modificado. Com base no Sykes-Picot, definiram a criação de um mandato francês na Síria e no Líbano. A Palestina foi transformada em um mandato britânico e que, segundo a declaração de Balfour, os britânicos deveriam atuar para estabelecer uma nação judaica na região, desde que sem impactar as comunidades árabes e muçulmanas na região. Ou seja, a Palestina deveria se tornar o lar de povos judaicos, mas não poderia prejudicar, não poderia ir contra o princípio de autodeterminação dos povos palestinos que estavam lá. E falando da ideia de autodeterminação, a ideia, o princípio de que todos os povos têm o direito de se autogovernar e decidir, tomar decisões por si próprios, esse direito, a autodeterminação, foi ignorada. Em nenhum momento os povos árabes tiveram o direito de falar, tiveram o direito de se expressar. Não é à toa que as ações das potências no Oriente Médio foram duramente criticadas pela contradição de rasgarem acordo com os povos árabes e de combater e de ir totalmente contra o princípio da autodeterminação. A divisão foi arbitrária, algo que nós já vimos isso, o mundo já viu isso, quando a Europa redesenhou a África na Conferência de Berlim. Historicamente, as potências europeias ignoram as culturas de diferentes povos da região e que pretendem ocupar, separando povos aliados, unindo povos inimigos no mesmo território, escolhendo qual povo inimigo irá governar o outro, como foi os casos do Tutsi e do Hutu em Ruanda, e por aí vai. Um exemplo que nós podemos dar no próprio Oriente Médio são os curdos e drusos, que tiveram o seu território culturalmente e historicamente unido, dividido a ponto de tornarem comunidades minoritárias. Os curdos, por exemplo, até os dias de hoje, são extremamente perseguidos no Oriente Médio. O Partido dos Trabalhadores do Kurdistão era considerado terrorista pelo governo da Turquia. Inclusive, era um grupo de luta armada contra a Turquia até 2025. Mas também tinha presença na Síria, Iraque e Irã, sendo inclusive vítimas de um ataque químico pelas tropas do Saddam Hussein. Ou seja, a Europa, para garantir seus próprios interesses, violou tratados, violou a história e a cultura da região, violou os povos que lá habitavam. E é uma outra questão interessante. Eles ignoraram os povos árabes, os muçulmanos, os curdos, os drusos. Mas, apesar disso, eles se apoiaram, incentivaram os interesses sionistas da comunidade judaica de criar o que depois se tornaria o Estado de Israel, no mandato da Palestina. Não é apenas o conflito Israel-Palestina, mas uma série de conflitos histórico-étnicos que o Oriente Médio enfrentou ou enfrenta tem origens nesse momento.
quando as potências europeias decidiram intervir pelos seus próprios interesses na defesa de sua ganância no Oriente Médio. O mesmo que ocorreu na África e o mesmo que ocorreu em regiões da Ásia. Nós falamos muito da Primeira Guerra Mundial por ter redesenhado o mapa da Europa, mas também redesenhou o mapa do Oriente Médio. O Sykes-Picot e suas consequências revelaram o peso do imperialismo europeu, que priorizou petróleo, rotas estratégicas, influência política em detrimento às promessas feitas aos povos árabes e à autodeterminação desses povos. A fragmentação arbitrária dessa região e a imposição de alguns mandatos lançaram as bases para muitos conflitos que ainda marcam a região. Assim, a Grande Guerra não foi apenas causadora de uma frágil paz para a Europa, mas também para o próprio Oriente Médio, onde os conflitos surgiram e muitos permanecem até os dias de hoje. Eu agradeço a todo mundo que escutou para estar aqui. Convido vocês a nos seguirem no Instagram, Twitter, Facebook e Blue Sky, nas páginas Mundo de História, para estar sempre por dentro do novo episódio que for publicado ou de pequenos posts que eu tenho feito ao longo das semanas. No nosso Instagram, como eu disse, você encontra ainda o link do nosso Apoia-se para você que tem interesse e condições financiar nosso podcast, que ajuda a manter o projeto vivo, mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com os amigos, colegas, familiares, parentes, qualquer um que você acha que possa gostar de entender um pouco mais sobre o tema da semana ou sobre a história como um todo. E, no mais, muito obrigado, espero ter gostado, espero que tenha entendido e vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá!